Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Marcel Gantes e hoje a gente fala sobre os animais. Os animais, eles têm uma característica bastante diferente dos vegetais porque eles são heterotróficos, ou seja, eles precisam comer. Eles não conseguem produzir o próprio alimento que nem os vegetais, eles não fazem fotossíntese. E essa é a principal característica que diferencia animais de vegetais. São pluricelulares, eucariontes, aeróbicos, ou seja, respiram oxigênio. Outra característica importante é que os animais eles possuem uma simetria. Essa simetria ela pode ser uma simetria radial. A gente divide o corpo desse animal aqui que nem uma pizza, que nem os raios de uma bicicleta. E a gente vai formar, no caso da nossa esponja aqui, ó, 5 partes iguais, uma simetria pentarradial, 5 partes simétricas. Ou a simetria bilateral, aqui ó, um corte formou 2 partes simétricas. A simetria bilateral tem vantagens em relação à simetria radial porque ela favorece o processo de cefalização, o processo de centralização do sistema. A gente faz com que o sistema nervoso fique centralizado em um ponto. A gente consegue ter os órgãos dos sentidos, né, os principais sentidos, em uma região como a cabeça. Temos a visão, a audição, o olfato, paladar, até mesmo tato no rosto, tá? Podendo sentir. Os animais que têm antenas, as antenas estão aqui assim, ó, para poder perceber o meio que eles vivem, tanto tateando quanto recebendo estímulos químicos, tá? Então, tudo isso graças ao processo de cefalização que somente a simetria bilateral te dá. É a vantagem da simetria bilateral em relação à simetria radial, ok? Mas vamos falar agora dos poríferos. Os poríferos são animais extremamente primitivos. Como se eu tivesse pegado um montadinho de células, você botar, tá aqui, ó, tem um animal. São tão primitivos que eles não têm tecidos, eles não têm órgãos, eles não têm sistema, não tem sistema nervoso, tá? Não tem sistema nenhum sistema, tranquilo? Por isso, alguns autores chamam eles inclusive de parazoários. Eles são tão primitivos que eles não são considerados, para alguns autores, animais, ou seja, metazoários, animais, são parazoários. A digestão desses animais é intracelular. Como eles não têm sistema nenhum, as células do corpo desse animal que capturam o alimento e fazem digestão através dos lisossomos. Ok? A respiração e a difusão desses animais é feita diretamente na água, é feita por difusão, pela superfície corporal, tá? Então as células, como estão em contato com a água, elas liberam gás carbônico para a água e absorvem o oxigênio da água por difusão, diferença de concentração. Os excretas da célula, eles passam direto para a água por difusão, diferença de concentração. Uma característica que dá um nome a esses animais poríferos é o corpo cheio de poros. Quando o cara larga a tinta aqui, ó, pode ver que ela vai passar pelo corpo deles e vai sair aqui por cima, pelo ósculo, essa abertura é chamada de ósculo, tá? Então, os poros têm entrada de água, a água circula pelo átrio e sai pelo ósculo. Como é que essa água que está do lado de fora simplesmente entra para dentro do corpo do animal, que nem está acontecendo aqui? Tá? Ó, pode ver que ela vai sendo puxada para dentro do corpo do animal. Por quê? Por causa dessa célula. Toda vez que falar de porífero, lembre dessa célula, coanócito. Anota aí, coanócito é a célula mais importante do corpo desses animais. Não se fala em porífero sem falar em coanócito, porque é ela que cria esse fluxo de água, ela fica com o seu flagelinho ó, batendo assim ó, e cria o fluxo de água, a entrada da água no corpo desse animal para poder sair. E por que tem que entrar água no corpo desse animal? Para poder chegar oxigênio, chegar os alimentos, chegar os espermatozoides, tudo o que a célula precisa para sobreviver, tá? Então, a água entra, circula, tira os nutrientes lá, tira o plâncton que está aqui, tira tudo e manda fora com os excretas, com gás carbônico, tudo que não presta vai embora por aqui. Então, principal célula, coanócito. Amebócito é uma espécie de célula-tronco. Ela consegue se diferenciar em qualquer célula do corpo deste animal. Tranquilo? O pinacócito é um revestimento externo do corpo desse animal aqui. E uma coisa legal são as espículas. Elas podem ser formadas por fibra de espongina, que é uma fibra extremamente macia, uma fibra delicada, dá até para tomar banho com as esponjas que não vai te machucar.
Podem ser formadas por carbonato de cálcio, que lembram lá um ossinho, né? Não é, elas não têm ossos, tá? Mas lembram lá. E podem ser de sílica, o mesmo material que é feito vidro. São chamados inclusive de esponjas de vidro, tá? Então, as espículas, elas têm a função de sustentar o corpo desse animal, dessa forma, dar essa sustentação. São animais que não têm simetria, são assimétricos, eles não têm simetria radial, não têm simetria bilateral, eles não possuem simetria. O local que eles estão é a forma que eles vão ter. Tranquilo? Beleza? Então, lembrou porífero, tem que lembrar dos poros do corpo e lembrar do coanócito. E para estragar a coisa da galera, ele não faz hambúrguer de siri e não sai andando por aí. Ele é fixo, preso no substrato. É séssil, tá? Preso no substrato. Tranquilo? Vamos para o próximo então. Vamos para os nossos amigos selenterados ou quinidários, que está escondidinho aqui, está cortadinho, né? Os quinidários, eles são animais muito conhecidos pela água-viva, a anêmona, a caravela, os corais são quinidários, tá? São animais diblásticos, ou seja, o que é isso? Eles têm 2 folhetos embrionários. Nós somos animais com 3 folhetos embrionários, somos animais triblásticos. Eles são diblásticos, tem dois tecidos embrionários. Um que forma o corpo deles externamente, que é a ectoderme, e um que forma o corpo dele internamente, que é a endoderme. Entre um tecido e outro, entre a ectoderme e a endoderme, nós temos uma massa gelatinosa aqui, que é chamada de mesogleia. Tá? Ela não é rosinha assim, ela é basicamente água. A água viva é 90% água. Tá? Então, a mesogleia aqui é uma gosminha que fica entre a ectoderme e a endoderme. São animais protostômios. O que isso quer dizer? Que ao longo do desenvolvimento embrionário desses animais, a primeira coisa que surgiu do sistema digestivo foi a boca. Nós somos animais deuterostômicos. Ao longo do nosso desenvolvimento embrionário, a primeira coisa que surgiu foi o nosso ânus. Nesses animais é a boca. E só eles têm sistema digestivo incompleto. Eles só têm boca e não têm ânus. Então, o alimento entra aqui pela boca, pegou o peixinho e botou aqui. Fechou. Começa a digestão extracelular, a partícula fica menor, vai para a célula, acontece a digestão intracelular e o que não presta é liberado pela boca novamente, tá? Eles têm 2 tipos de formas básicas, pólipo e medusa. Pólipo preso ao solo, tá? Fixo, séssil, e a medusa ela é livre e nadante salada, nadando bonitinho, ok? Outra coisa, respiração, excreção, tudo por difusão. Como são animais que são circundados por água por dentro, por fora, a mesma coisa que os poríferos. Da célula, está cheio de gás carbônico, manda para fora. A água cheia de oxigênio, manda para dentro. Tá? Então essa diferença na concentração dos gases é que faz. E também os excretos é a mesma coisa. Os excretos das células são liberados direto no ambiente. Então, respiração e excreção por difusão. Tá? Como a gente tinha falado, tubo digestivo incompleto, aqui está dizendo completo, mas é incompleto, bota aí incompleto. E uma característica marcante desses animais. Muitas pessoas já tiveram contato com uma água viva, né, e viu que arde um pouquinho esse contato. Eu tive, graças a Deus, uma vez só esse contato, tá? Arde bastante. E não adianta mijar, não manda ninguém mijar em ti que não adianta nada, tá? Só vai ficar fedendo, tá? O quinidócito. Essa célula aqui, o quinidócito, é que tem um líquido urticante, o líquido que te queima, a parte da célula que te queima, tá? Então, olha aqui, ó, aqui é ele, bonitinho, prontinho para atacar. Então tá dobradinho aqui dentro, tá? Tem um reservatório com líquido urticante e tem uma estrutura aqui para cima, que é chamado de quinidocílio. Quando tu toca nisso aqui, o nematocisto dispara e libera lá o líquido urticante, tá? Isso acontece mesmo com o animal morto. Não é um controle do animal. Mesmo com o animal morto. Tu tocou naquilo ali, ele dispara e acaba te queimando. Então, se tu encontra uma água viva morta lá, cuidado que ela ainda pode te queimar. Tranquilo? Então, quinidócito. Falou de água viva, falou de quinidócito. Uma das características mais marcantes. Outra característica marcante é que eles são os primeiros animais em todo o reino animal, de todos os animais, a ter um sistema nervoso.
É extremamente primitivo, mas é um sistema nervoso já, que é chamado de rede nervosa. É uma rede de neurônios ao longo do corpo de todo... É uma rede de neurônios ao longo do corpo do animal que permite com que ele consiga perceber o meio. São os primeiros animais a terem o que a gente chama de arco nervoso. Tá? Que aqui, ó, tucutuca, o animal consegue se arquear. Por quê? Porque ele consegue sentir o estímulo do meio. As esponjas não, tu vai cutucar a esponja lá, ela vai fazer de conta que não tá nem sentindo nada, porque ela realmente não tá sentindo nada. Tá? A esponja não sente nem dor, não tem sistema nervoso. Bom, e a reprodução desses animais? A reprodução, eu não falei da reprodução das esponjas. A reprodução das esponjas, elas pode ser por brotamento, tá? Reprodução assexuada por brotamento, sabe um brotinho? Fica junto dela e forma uma colônia, ou cai no chão e forma uma nova. Fragmentação, tu espalha ela lá, quebra ela, cada pedacinho vai formar uma esponja nova. E reprodução sexuada, a esponja macho libera o espermatozoide e entra na esponja fêmea, que libera uma larva, e essa larva vai cair no solo e desenvolver uma outra esponja. Os quinidários, reprodução assexuada, também por brotamento, cai lá, fica lá sai um broto da tua pele, como sai isso aqui, um pedacinho de braço, e desse braço formasse um outro ser vivo aqui, que vai cair no solo e vai seguir a sua vida, tá? Ou então, reprodução sexuada. O macho libera o espermatozoide, vai até a fêmea fecunda, libera uma larva, essa larva vai nadar, vai se desenvolver e vai formar uma água vivinha lá, bonitinha. Ou então, por metagênese. A metagênese é exclusiva desse grupo, tá? O que acontece? Ela tem uma alternância de gerações. Como assim alternância de gerações? Nós temos uma geração livre e nadante e uma geração fixa ao substrato, uma geração séssil. Nós temos uma geração que tem reprodução sexuada e outra que tem reprodução assexuada. Então vamos lá. Na fase livre e nadante, o macho libera o espermatozoide que fecunda a fêmea. A fêmea libera um zigoto que vai se desenvolver até formar uma larva chamada de plânula. A plânula cai no solo, fixa e começa uma série de divisões, tá? Uma série de reproduções sexuadas e vai formar o que a gente chama de estróbilo. Esse estróbilo ele tem uma série de divisões. Cada uma dessas divisões vai, com o tempo, se soltar e dar origem a uma éfera. E essa éfera é uma água-viva jovem, tá? Que vai nadar por aí. Então, depois que se fixou, há uma série de divisões, uma reprodução assexuada, tá? Ou seja, uma série de divisões ali, divisões mitóticas, tá? Que vai formar as éferas que vão sair nadando. Então, metagênese só quinidário tem. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham gostado. Um beijão. Até a próxima.